Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de geometria plana. Hoje nós vamos construir uma base fundamental para toda a geometria, que é o estudo dos ângulos. Vamos entender desde o conceito primário e suas nomenclaturas, como a notação por semirretas OA e OB, ou os vértices AOB e BOA, até a classificação por medidas, relações de congruência, bissetrizes, ângulos opostos para o vértice e as propriedades das retas paralelas cortadas por uma transversal. Acompanhe com atenção toda a teoria que vamos ver hoje, pois ela é o alicerce para resolver qualquer problema geométrico. Pegue um caderno, caneta na mão e vamos para o conteúdo. Para começar, o que é ângulo? Geometricamente, o ângulo é a região do plano limitada por duas semirretas que possuem a mesma origem, que chamamos vértice. Vamos ver essa representação do ângulo nessa folha. Se temos as semirretas de origem O passando pelos pontos A e B, podemos representar esse ângulo de algumas formas, como AOB ou BOA, onde o acento circunflexo fica sobre o vértice O. Por uma letra grega como alfa e beta, ou pela interseção das retas OA e OB. Quanto à unidade de medida, trabalhamos com o grau. Lembre-se das conversões submúltiplas. 1 grau equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Logo, 1 grau equivale a 3.600 segundos. Prosseguindo mais adiante, vamos aos tipos de ângulos. Dependendo da abertura, os ângulos são classificados em 6 tipos. Vamos destrinchar cada um deles. Primeiramente, é o ângulo obtuso, que a abertura dele é compreendida entre 90 e 180 graus. Temos agora o cheio, o pleno ou volta completa, que o ângulo é exatamente a 360 graus. Prosseguindo, temos o reentrante, ou côncavo, que a abertura dele é entre 180 e 360 graus. Chegamos agora aos ângulos mais importantes. Tenham total atenção quanto a esses ângulos. Ângulo reto, exatamente 90 graus. Temos agora o ângulo agudo, que a medida do ângulo é menor que 90 graus. E por último, e não menos importante, o ângulo raso ou meia volta, que é exatamente 180 graus.
Prosseguindo a nossa aula, agora vamos para os ângulos consecutivos. Vamos fazer a representação desse ângulo consecutivo. Os ângulos consecutivos são aqueles que possuem um lado em comum, por exemplo, AOB e BOC, e compartilham o lado OB. São ângulos consecutivos AOB e AOC. Também AOB e BOC. E por último, AOC e BOC. Vamos fazer outra representação dos ângulos consecutivos. São ângulos consecutivos os ângulos ABC e BCD. Prosseguindo, ângulos adjacentes são consecutivos, mas não possuem pontos internos em comum. Uma região não fica dentro da outra. Vejamos o exemplo. São ângulos adjacentes AOB e BOC. Repare, pessoal, que temos um lado em comum. Qual é? É o lado OB. Os ângulos opostos pelo vértice, também chamados como OPV, ocorrem quando os lados de um são os prolongamentos dos lados do outro. Propriedade importantíssima: ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes, ou seja, eles são iguais. O alfa vai ser igual a alfa', beta vai ser igual a beta'. Já a bissetriz de um ângulo é a semirreta que parte do vértice e divide o ângulo exatamente ao meio, em dois ângulos congruentes. Esses dois ângulos serão AOX, que é igual a XOB. Reparem que quando foi traçado essa semirreta OX, o ângulo ficou dividido em dois. Cada um deles é alfa. Chegamos ao complemento, suplemento e replemento. A soma de dois ângulos também recebe nomes especiais. Chamamos o primeiro caso de ângulos complementares. É quando a soma é igual a 90 graus.
Também temos os suplementares, que é quando a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus. Desenhando o ângulo θ e o ângulo alfa, ângulos suplementares será alfa mais θ, que é igual a 180 graus. E por último, nós temos os ângulos replementares, que é quando a soma dos ângulos é igual a 360 graus. Para fechar o conteúdo teórico de hoje, quando temos duas retas paralelas, R e S, cortadas por uma transversal T, formam-se 8 ângulos com propriedades fundamentais. Os ângulos correspondentes são ângulos que ocupam a mesma posição em cada interseção. A e E, B e F, C e G e, por último, D e H. Os alternos internos e alternos externos estão em lados opostos da transversal. Alternos internos é o C e E D e F. Alternos externos A e G e B e H. Colaterais internos e colaterais externos são ângulos suplementares, ou seja, a soma deles dá 180 graus. Estão do mesmo lado da transversal. Excelente, pessoal! Essa foi a nossa revisão completa sobre a teoria e as definições essenciais dos ângulos. Mas atenção! A geometria só se domina na prática. Por isso, no nosso próximo vídeo, faremos uma bateria de exercícios selecionados para massificar todo esse aprendizado e mostrar como esses conceitos são cobrados em provas e concursos. Não se esqueça de revisar as anotações de hoje. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a aula de exercícios. Grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.